Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Ok, então vamos iniciar essa sessão de pergunta e resposta. Diga aí, Fabrício. Professor, na verdade, eu fui pensando no que eu poderia perguntar, mas diferentemente do início que eu estava estudando, eu estava lendo todos os dias e as perguntas estavam vindo mais naturalmente. E aí, essa semana foi uma semana que eu não. Eu escutei as aulas, mas não li, fiquei lendo o material, mas ainda assim eu tenho uma pergunta nesse sentido: se é comum, na medida dos estudos, não que a gente não tenha dúvidas, mas que a gente perca a ansiedade com as respostas. Por quê? Porque na medida que a gente vai tendo compreensão, camadas e mais camadas de entendimento, essas camadas de entendimento sedimentadas, né, elas vão nos dando uma base de ação. E uma base de ação adequada para a nossa situação de vida atual. Por que eu falo isso? Porque uma vez que eu compreendi os conceitos de rajas, de tamas, né, de rajas, tamas e de qual que é o outro? De rajas Sattva. e Sattva. sátiva. Eu compreendi e eu compreendi isso, né? Eu percebi em mim algumas características. Eu percebi uma característica muito tamásica em mim. E aí eu ficava na dúvida, porque é tamásica, mas ao mesmo tempo eu queria ficar estudando, lendo, lendo, estudando, estudando, estudando. Mas na medida que eu começava a estudar, o próprio entendimento me levava à ação, me levava a agir. É como se eu me sentisse provocado no sentido, olha, você já tem um entendimento suficiente para agir, de praticar o Karma Yoga, de entregar todas as suas ações ao Senhor ali com gratidão, da melhor forma possível. E isso foi como é que se diz? Me livrando um pouco da ansiedade, daquela ânsia de ter respostas, no sentido de que, eu já escutei essa expressão, você está no ônibus do Vedanta, e no sentido de você estar tá no ônibus do Vedanta e aquela pergunta, ou aquela paisagem que virá, que seria como se fosse uma resposta para as suas questões, e você fica, de certa forma, em paz. Então, eu queria. E isso também pode ser visto como talvez uma fuga, no sentido, esses dias eu não estou lendo tanto quanto eu estava lendo. Mas, ao mesmo tempo, eu achei isso interessante, porque eu posso estar compreendendo e me sentindo tranquilo e não ansioso, porque eu estou no meu trabalho, eu estou conseguindo lidar com as pessoas, eu estou lembrando sempre do Dharma, do campo dármico. Eu trabalho no ambiente público, que tem muita pressão política, e então essas questões das leis dármicas sempre vêm na minha cabeça, do que eu preciso, da forma que eu preciso agir, do que eu tenho que falar. E outro ponto interessante é que vai dando. Eu tenho tido mais coragem de me posicionar, sabe? Eu tenho tido mais coragem de me posicionar, independente de. É uma coragem diferente, é uma coragem de falar mesmo, é uma convicção de falar com base nesse conhecimento. Olha, eu acho que é isso, de fazer perguntas para quem quer que seja no trabalho. O trabalho público ele está cheio de hierarquias, mas fazer perguntas respeitosas e não ter medo das pessoas, não ter medo das situações. E aí eu queria saber do senhor se isso é uma consequência natural desse entendimento, sabe? Ó, esse processo vedântico, ele tem um impacto muito, muito forte, né? Evidente, né? Na vida de todos nós, né? Então, as mudanças são inevitáveis, né? Eu achei curioso você dizer que você identificou mais Tamoguna, né? Como na sua vida, né? No seu modo de ser, ao mesmo tempo, porque você me parece ser uma pessoa com um bom nível de Sattvaguna, né? Uma pessoa que gosta de, né, fazer esse tipo de investigação, questionamentos, etc, etc.
Mas voltando para o ponto, eu acho que é o ponto X da sua questão, é essa ansiedade no início, ela tende a se acalmar mesmo, tá? No seu caso, até que ela se acalmou rapidamente, né? Nós temos uma outra pessoa no nosso grupo, que é o Felipe, que ele ficou assim um ano, mas ele não esperava as aulas para me contratar, ele estava sempre me escrevendo, me bombardando de questões e tinha um elemento de ansiedade muito grande. Eu costumava dizer para ele, né, essas questões elas vão gradualmente sendo resolvidas na medida que você vai fazendo o Shravana, né, ouvir os ensinamentos, ouvir os ensinamentos. E outra coisa que criava muito confusão no caso dele, né, eu não tenho problema de citar porque o nosso grupo é tão íntimo assim, e nós temos também mais do que um Felipe, né? Temos alguns Felipes. Então, ele, ele tinha essa ansiedade e, ao mesmo tempo, agora eu perdi o fio da meada, como a gente diz. Ele, Você estava fazendo uma comparação, né? Tipo assim, ele demorou muito para perder a ansiedade, né? Que sim, demorou ele muito tempo. sentia. Mas ele foi acalmando, né? Não, eu dizia para ele que as questões elas vão ser resolvidas gradualmente, mas ele cometia o erro, era isso que eu ia citar. Ele cometia um erro porque ele estava muito preso na espiritualidade, nos conceitos da espiritualidade que ele tinha praticado até então. Então aí isso dificulta mais, entendeu? Se o indivíduo ele se submete ao Vedanta, mas ainda muito agarrado nos conceitos daquilo que ele fazia, né, como espiritualidade. Aí cria mais conflito, porque o tempo todo, né, o indivíduo pode querer, né, se confrontar com o Vedanta, né, mas com uma atitude que nem sempre é ideal, que é assim, não, mas, né, fulano de tal, ou o que eu aprendi foi isso e aquilo, né? Então, leva às vezes algum tempo para o indivíduo ele desenvolver uma atitude mais apropriada neste relacionamento com o professor, o que não é o seu caso. Eu nunca senti isso de você. Eu senti você uma pessoa muito ativa e eu encorajei você, eu estimulei você a fazer isso também para o benefício do grupo, tá? Então, está tudo caminhando na perfeita ordem com você, eu diria, né? E as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão se encaixando mesmo. Esta compreensão vai crescendo, né? A compreensão do Karma Yoga, né? O seu relacionamento com o Dharma, com o Senhor, né? Ishvara, e suas 10 leis dármicas, né? Ou kármicas, como queiramos, né? Então, tudo isso vai não crescendo, né? E eu achei muito bacana a sua colocação no sentido que você está estudando, estudando, aí você diz assim, não, agora eu preciso estudar menos e praticar mais. Foi mais ou menos o que eu entendi você me colocar, né? Então, eu preciso praticar mais e estudar menos, né? E de repente é bom, principalmente se você tem uma ideia de que você está meio preguiçoso, meio tamásico, né? Aí você aproveita para enganjar mais a vida sobre essa perspectiva nova, a perspectiva desse conhecimento que você já assimilou, né? Então, quando o conhecimento assimilado não se perde, não, tá? Ele fica na nosso corpo causal, na nossa mente, no nosso intelecto e vai produzindo, sim, mudanças muito notáveis, evidentes, né? No modo qual nós experimentamos a nós mesmos e o mundo, os outros, etc., né? Nossos relacionamentos. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu ia comentar outra questão, porque né, sou o único que mora distante da minha família toda, né, não faz esses questionamentos, esses estudos, essas buscas, né? Cada um, eles têm lá as religiões, o catolicismo, alguns que eles dizem que seguem e tudo mais.
Então eles não sentem essas provocações, essas inquietações que eu senti a vida toda, né? E, e, é e assim, eu sou uma pessoa que talvez é vista como que não se encontrou ainda, sabe? Aquele que está perdido ainda, que não se encontrou, que às vezes eu comento com algumas pessoas, com a minha irmã, por exemplo, que eu fiz faculdade de direito e eu não gosto. Aí, eu não gosto. Mas você fez e não gosta? Não, não gosto. E aí, para as pessoas, é desarmônico você ter feito uma faculdade e não gostar. E aí, com amigos, eu comento que, olha, eu fiz faculdade que eu não gostei, depois eu queria fazer isso, eu vi que eu não gostei. E eu senti essa falta de inadequação, até mesmo por não gostar de, por não sentir que eu tivesse uma personalidade assim definida. Por exemplo, que filme que você gosta? Eu não sei, eu não gosto de filme, eu não gosto de ver filme. E na verdade eu não gosto nem de ver televisão. E se perguntar quais as músicas que eu gosto, Sim. eu me fico confuso em dizer quais músicas que eu gosto. Então eu sempre me achei uma pessoa sem Então, esse foi. sem, indefinível, sabe? Sim. Isso me gerava muito incômodo. Meu Deus, eu sou uma pessoa tão indefinível. Quais jogos que eu gosto? Eu não gosto de jogo nenhum, eu não gosto de futebol, eu não sei julgar isso. Aí eu gostava de ficar em casa, assim, às vezes vendo um vídeo, às vezes vendo alguma coisa, ou música, ou fazendo uma caminhada. E aí eu sempre me senti uma pessoa sem essa, muito inadequada aos olhos de outras. E aí Mas o encontrar o problema, o verdade. problema não é os outros verem você como alguém, alguém, um perdedor, uma pessoa confusa, uma pessoa que não se encontrou, uma pessoa perdida. A gente não tem nenhum controle sobre a visão que os outros têm de nós, né? Mas o problema é que você já deixou transpirar que aquilo contaminou um pouco a sua mente e você começou a se sentir inadequado, que é uma doença, né? É uma doença psicológica comum a todos nós, todos os seres humanos, eles passam por isso, né? Então, importante é você observar esse sentimento de inadequação e, ao mesmo tempo, você lembrar que ser adequado numa sociedade na qual as pessoas são doentes, entendeu? São incompetentes intelectualmente, elas estão perdidas realmente, entendeu? No samsara. Então, você não se encaixar entre as pessoas que vivem os valores do samsara não deveria representar alguma inadequação, mas uma adequação que é rara, tá? Então, quando eu era jovem, né, no início do meu período adulto, né, principalmente quando eu estava trabalhando, eu tinha me formado em engenharia, trabalhava, mas eu sentia que eu era um peixe fora d'água, tá? Eu não gostava de nada daquilo, né? Não gostava de nada daquilo, não gostava de nada daquilo. E eu fiz, mas fiz tanto, tanto que eu acabei deixando tudo aquilo, tá? E naturalmente a minha família, né, os meus pais que tiveram tanto sacrifício para que eu me formasse, etc., acharam que eu era realmente um problema. Sempre acharam que eu era o problema da família. E agora mais ainda, que eu enlouqueci, né? Então, você ter a força de saber que se está todo mundo se movendo nesta direção, isso aqui é aquilo que bateu para mim forte quando eu deixei a minha profissão. Eu estava muito bem posicionado profissionalmente. Quando eu me dei conta que se a massa está andando nesta direção, é um efeito rebanho, é um efeito manada que a gente ouve muito falar em termos políticos nos dias de hoje, nessa briga entre direita e extrema. Ah, vocês são manada, não, vocês que são manada. Mas a manada é um todo, é a humanidade, é um rebanho de pessoas totalmente doutrinadas pelos valores do samsara, que caminham cegamente naquele sentimento de pertencimento social, de adequação social, que representa uma inadequação em termos da alma individual, porque ela está realmente se mutilando, entendeu? Seguindo essa massa de pessoas ignorantes. Então, se você quiser ter uma ideia de si, tenha um orgulho de você não ter se adequado com essa massa de loucos
que é a galera do Samsara, tá? É todo Não, com mundo. certeza. Eu tenho orgulho, sim, professor, porque, sabe, né? Eu estou percebendo o quanto que ter um professor é realmente importante, porque nós temos, né? Nós temos essa capacidade de ter aquelas. Sem o professor estudando, a gente vai sacando algumas coisas e pensando, eu acho que é esse, é isso aqui, aí eu acho que é isso aqui. Mas nós não temos a condição de bater o martelo, assim, né? E aí, quando você vê conversa com um professor, faz total diferença, né? É como se você. Faz Tá. total diferença. É como se fosse um norte mesmo, né? Você está conversando com uma pessoa esclarecida que vivenciou tudo isso, passou por essa história e por toda essa trajetória, né? De conhecimento. Mas por que Então, que eu tô falando? Por que que você está falando isso agora? eu estou falando isso porque eu já tive, antes de chegar agora no Vedanta, e de ter essa clareza do guru, porque antes eu não entendia que era importante um guru, né? Isso foi mais recente. E aí eu fui lendo livros, 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 e que parecia que ia me guiando mesmo, ia me guiando, me guiando, me guiando, me dando um certo conforto. Mas encontrar o Vedanta e encontrar um professor está sendo muito bom porque eu estou tendo coragem de desapegar de coisas com tranquilidade. Inclusive de livros que eu comprei né, de outras linhas e livros, livros. Você não quero ficar lendo outros livros, não quero. Aqui na minha frente tem vários livros, Swami Vivekananda, não sei o que, vários livros. E aí, por mais que possam ser livros interessantes, eu não quero me confundir mais, eu não quero. Então, assim, ter esse contato com o guru e dar esse crédito ao Vedanta está sendo muito, muito bom, sabe? Tá me dando um encorajamento a mais, assim, né? Uma coisa diferente. Então, toda vez que eu falo com você assim, nesses momentos, né, eu desenvolvo uma apreciação maior pelo nível de maturidade sua, entendeu? E pela tua coragem também. E a capacidade de tão rapidamente, né, ir deixando essas coisas para trás, tá? Então é isso. Você é um indivíduo raro, como a maioria dos vedantinos são, no mundo, né, neste mundo no qual vivemos, quase ninguém entra em sintonia com o conceito de que existe uma saída para a problemática humana, e essa saída é atrás de uma profunda compreensão a respeito da natureza do eu, do ser e de Deus. As pessoas não conseguem conectar com este Yin Yoga que sugere a solução seja uma profunda compreensão a respeito da natureza do sujeito. Elas não, mas isso não passa nem perto, entendeu? Então já são raros indivíduos que se sentem atraídos, eles sentem que existe uma ressonância, esse conceito, intuitivamente, né? Com aquilo que eles estão buscando, né, subconscientemente. Então, isso é realmente raro, né? Isso diz muito a respeito de você e eu fico satisfeito, né? Porque todo esse trabalho do Vedanta é um trabalho. Tinha tem um amigo meu que é um aluno meu, mas ele não participa muito mais das aulas. Ele assiste, ela assiste quase todos os recordings. Mas ele disse para mim, porra, cara, eu não sei por que que você fica fazendo isso, é um trabalho ingrato, ninguém está interessado, ninguém entende, né? Isso e aquilo, é um trabalho como se você estivesse quebrando pedra, quebrando pedra. Então, essa analogia é uma analogia que não faz exatamente tanto sentido, porque quebrar pedra é um trabalho realmente doloroso, né? E compartilhar esses ensinamentos é um trabalho que é realmente um privilégio enorme, tá? Então, eu sinto que as pessoas capazes de compreender essas exposições são raras, né? E toda vez que eu encontro uma pessoa, uma rara pessoa, um raro indivíduo como você, isso me estimula, né? Porque assim, olha, de repente, né? Aqui e ali, no meio do mundo cheio de sansaras perdidos, no meio do rebanho humano, você encontra uma pessoa, né, interessada e sair e abandonar e deixar o rebanho do samsara, né?
Então, eu tenho uma grande satisfação, o prazer de compartilhar e responder as suas perguntas, tá? E você falou sobre o relacionamento com o guru, é indispensável, cara. Entende? Um guru do Vedanta que ensina, que seja realmente honesto e competente, né? Ele é indispensável nesse processo. De fato, o Vedanta diz que as escrituras não podem ser estudadas sem o guru. Porque senão o indivíduo acaba interpretando as escrituras de modo distorcido. O ego vai fazer aquilo, entendeu? Vai dizer assim: ah, não, pai, entendi, deixa comigo, não preciso de guru, não preciso de professor, né? Deixa eu manter minha distância, porque eu sou capaz. Isso. Então, quase que invariavelmente, as pessoas se perdem no ego, tá? Se perdem em suas noções, tentando enquadrar, encaixar alguns fragmentos do Vedanta, aqueles que sejam mais favoráveis ao seu programa espiritual já estabelecido, e que não sejam aqueles ensinamentos mais profundos e confortáveis. A maioria das pessoas flerta com Vedanta, rouba um dos fragmentos do Vedanta, integra no conhecimento espiritual, que nada mais é do que um coquetel de alguns fragmentos de sabedoria misturado com um monte de conceitos equivocados. E aí, naturalmente, isso jamais vai resolver o problema do indivíduo. Se ele tiver um sentimento de melhoramento, é porque ele está acumulando mais conhecimento informativo, que às vezes dá uma satisfação de superioridade para o ego, tá? Fundamentalmente, este relacionamento com o guru é indispensável. E não é simples esse relacionamento, tá? Você simplesmente se submeter a isso, né? Dando a esse relacionamento o seu devido valor. Às vezes as pessoas não dão valor, mantém mais ou menos assim, ah, tudo bem, é só uma ajudinha, entendeu? Isso e aquilo. As pessoas, não, recentemente eu tive uma pessoa que me visitou aqui, eu tentei abrir os olhos daquela pessoa para ver se a pessoa se dava conta do quão valioso, importante e raro é esse relacionamento com um guru, né? Um guru honesto, competente e sempre disponível, tá? Porque a aceleração neste processo, ela é inevitável se você tiver um professor, tá? Sem ele, as pessoas vão perder muito mais tempo, vão dar umas derrapadas e às vezes derrapa, capota e não se levanta mais, tá? A gente viu recentemente. Só uma última coisa, professor, da oportunidade de outras pessoas falarem. Um princípio que, antes mesmo de eu chegar no Vedanta Brasil, né, eu li os livros lá do James. Primeiro eu encontrei o Brasil, mas eu não li vídeos, né, do canal. Eu fui no canal do James, assisti umas palestras do James, li os livros do James. E aí um princípio que me chamou muita atenção foi o não provocar sofrimento, né? E esse princípio, ele é muito, eu acho que Qual é o princípio? a rimsa, né? Não causar sofrimento. E esse princípio, eu acho que se a gente, mesmo que a gente não compreenda muitas coisas, mas se esse princípio ele ficar, tipo, firme, ele nos ajuda muito, muito. Então, assim, esse é o princípio que eu tento lembrar dele, assim, nas relações, nas conversas. E esse princípio, inclusive, me ajudou a ser mais silencioso. Sim, Por, bacana. por, porque, porque pela palavra a gente provoca muito sofrimento, muita dor, né? E aí, observando o Ahimsa, eu me tornei uma pessoa muito mais silente, muito mais. É incrível o quanto que isso nos traz um conforto, sabe? Sim, e te traz É, uma coisa que eu quero dizer para você, que eu digo para muitas pessoas, mas quase ninguém registra realmente. Quando você falar, fala sempre porque caso contrário, as pessoas digam assim, porque nós, fala de você, tá? Porque quando a gente abre a boca para contar uma história, a gente está contando a história de nós mesmos, não está contando de ninguém, nem os vizinhos, nem os outros, tá? Então, a rimsa é um valor é o Dharma mais universal que existe. Por quê? Porque nenhum ser vivo gosta de ser violentado, né? Ninguém gosta de ser violentado.
essa violência contra os outros, seja ela a nível verbal, mental ou físico, é algo que a estrutura do Dharma nos dá um sinal claro de que não é um valor aceitável, né? Então, é tão evidente, claro, que aí a gente entra em contato com este conceito de que é melhor a gente jamais fazer aos outros aquilo que a gente não quer seja feito a nós mesmos, né? Mas, ao mesmo tempo, o Ahimsa é uma filosofia de vida que não é simples, tá? Porque eu tenho um cara aqui, que de vez em quando eu dou carona para ele, e ele fala muito sobre Ahimsa e karma, isso e aquilo, e ele quer, onde ele mora, né? Ele mora de modo muito simples, ele quer criar alguma coisa, mas ele não, ele disse que é Ahimsa, é papar karma, matar formiga, entendeu? Botar um veneninho, isso e aquilo, né? A última vez eu expliquei para ele que a rimsa também pode representar viver neste mundo causando o mínimo possível de impacto, né? Porque, por exemplo, eu mostrei para ele, agora a gente está dirigindo para ir para o Alto Paraíso. Quando eu estou passando com o carro aqui, eu estou destruindo outros seres vivos com o meu carro, né? Insetos, né? Entre outras coisas. Então, no final das contas, né? Até mesmo colher as frutas, né? E as verduras é uma forma de violenta contra os seres vivos do reino vegetal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Um outro cuidado que a gente tem para não ficar muito radical em tudo isso é o fato de que, muitas vezes, Fabrício, a gente machuca os outros sem nenhuma intenção, porque os outros já têm essas feridas e basta que você seja você mesmo, sem nenhuma intenção, e os outros já se sentem ofendidos e machucados. Então Verdade. você não pode sair por aí, como algumas pessoas, sempre preocupado em dizer as coisas que agradem os outros. Você tem que ser você, né? Então, é uma linha muito sutil na qual você vai vivendo a sua vida sabendo que é inevitável você desagradar algumas pessoas por sua própria presença, sua própria natureza, seu próprio modo de ser, você vai desagradar algumas pessoas, porque algumas pessoas vão gostar de você e outras não, né? Até se você se torna um Yanni, até se você se torne um sábio, não fará de modo que os outros, que todo mundo te aprecie e te ame, entendeu? E algumas vezes eles podem até botar você numa cruz, botar uns pregos e te matar, tá? Então, então a gente tem que também observar isso, né? As pessoas, elas são em condições tão precárias, elas têm todas essas feridas interiores, né? Emocionais, mentais, e você não precisa ficar, né, andando aí por aí, né, preocupado e não ferir ninguém. A intenção é não ferir ninguém, mas você não pode deixar de ser você. E aí você vai vendo. Então, se eu estou sendo eu mesmo, e em ser eu mesmo eu estou sendo rude, né, grosseiro, se em ser eu mesmo eu estou fazendo uma brincadeira inadequada, inoportuna, né? Porque às vezes tem pessoas, até mesmo do Verão Brasil, que manda para mim uma mensagem, às vezes é um emoji ou isso, aquilo, que é totalmente inadequado, que eu não mandaria a ninguém, muito menos ao meu guru, entendeu? Mas as pessoas às vezes perdem o senso de adequação. Então, toda vez que você vai perdendo, toda vez que você sentir esse senso genuíno de inadequação, é uma possibilidade para você se revisar aquela tendência, né, aquela expressão e saber e rotulá-la, né? Colocar no seu arquivo. Então, não, isso aqui não é adequado, principalmente em relação a essa pessoa que é minha sogra ou essa pessoa que é minha mãe, entendeu? Dependendo dos papéis, né? Dependendo dos papéis, tá? Mas a gente não pode ficar andando por aí pisando em ovos para tentando agradar Tá. todo mundo. Em inglês a gente chama people's pleaser, né? Aquelas pessoas que estão sempre preocupadas em agradar os outros. Beleza, professor. Obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.